Estamos aqui, firme e fortes, mais firme e mais fortes do que nunca, porque quando a gente se refugia no Senhor, a gente fica forte. Que o Senhor me deu uma palavra para ser uma escritora, né? Eu acredito que Deus tem levantado mulheres como escritoras, nem todas, né? Porque assim, é uma graça. Eu entendi algumas coisas em Deus que antes eu não entendia, sabe? Entendimento que eu tive, né? Vou compartilhar aqui com vocês os entendimentos que eu vou tendo à medida que as coisas se desenrolam. Eu tive entendimento quando o Senhor falou pra mim, não é hora de retroceder, né? Não é hora de retroceder. E o Senhor disse pra mim que Ele é como um treinador, né? Tem momentos que Ele fala pra gente, para, avança. E o comando do céu agora é não retroceder, é continuar, né? Pode ser que lá na frente o Senhor nos deu uma palavra de pare, né? Mas agora o Senhor não nos deu uma palavra de pare, o Senhor nos deu uma palavra de avanço, de avançar. Então nós estamos nessa pegada do avanço, então a gente precisa avançar. E falando sobre a leitura ali, nem todo mundo foi chamado para escrever livros, né, gente? A gente também tem que entender isso. A gente tá numa geração hoje de muita cópia, né? A gente tá numa geração que o que o outro tá fazendo tá dando certo, chama a atenção do outro, né? Às vezes de uma maneira até errada. E às vezes faz ali uma tiragem de livros, aquela própria tiragem, né? Não assim, não impacta tanto, porque às vezes Deus nem chamou a pessoa para isso, né? Ela tá fazendo às vezes por puro desejo. E construir um livro eu não vou dizer pra vocês que é fácil, construir um livro é muito difícil, né? Você é muito esmagado, realmente é um filho que nasce de você. E eu sempre digo assim pro Senhor, Senhor, não me deixa fazer nada que não seja relevante, que não esteja dentro do chamado do Senhor pra minha vida. Por exemplo, eu fui muito assediada pra fazer podcast, pra ter um podcast, né? Então, você imagina, lá na igreja eu tenho uma sala com todos os microfones, eu tenho uma sala pronta pro podcast, com uma televisão, assim, com um painel. Eu podia fazer um podcast, botar um nome, sei lá, Pode Vive, qualquer coisa. E começar a fazer podcast com várias pessoas, porque muita gente tá fazendo. E essa foi uma lição que o Senhor me deu lá no começo, sabe? E muita gente começou não só a falar que eu deveria fazer um podcast, como a me pressionar. Então pessoas começaram a dizer, olha, a gente te ajuda, a gente grava pra você, você nem precisa se preocupar, é só você convidar as pessoas. E assim, pessoas querendo se utilizar dessa forma, sabe? Até como uma plataforma, assim. E você faz as perguntas, você tem que convidar, você tem acesso a muitos ministros no Brasil, e você pode ter um podcast muito lindo no YouTube, tal. Mas eu pergunto pra você, Deus me chamou pra fazer um podcast? Não. Tá dando certo pra tantas pessoas e é maravilhoso quando eu sou muito abençoada com podcast, sabe? De verdade. Eu sou abençoada com o podcast do Douglas Gonçalves porque eu acho que ele tem uma graça, né? Na questão de convidar pessoas, uma graça também no fazer as perguntas certas, né? De trazer aquela conversa pra um lugar realmente saudável. De não ser um entretenimento, mas ser um lugar de muito aprendizado. Até o próprio da Karina Bach, eu também gosto, né? E tantos outros podcasts aí que eu poderia falar, não quero ser injusta. Pessoas realmente que têm esse chamado, que foram chamadas para isso, mas não é o meu, né? Agora não é o meu. Então, às vezes, a gente tem que sair desse negócio de copiar pessoas, sair desse lugar, que tá dando certo aqui, eu também vou fazer, sabe? Porque às vezes é viagem do nosso ego. Sabe, a viagem e fazer o que todo mundo está fazendo não necessariamente vai te trazer essa realização de fazer o que Deus está chamando você para fazer. Então, o que Deus está chamando você para fazer, né? E uma das coisas que, orando, entendendo o que Deus tem chamado, eu tenho entendido que o Senhor tem me consolidado como escritora de livros, né? E eu amo escrever, gente, assim, a forma que eu escrevo é poética, é profunda, a gente entender o lugar que o Senhor nos colocou e ter as ferramentas certas para isso. Então, assim, vença a tentação, sabe? Vença a tentação da cópia, do querer ser igual, né? Seja assim uma mulher autêntica, entenda o que Deus tem para você. E às vezes você pode até se perguntar, Deus, mas eu não consigo enxergar o que Ele tem para mim. À medida que você caminha num devocional com Deus, que a gente vai falar hoje, numa construção com o Senhor, né? Você vai começar a se conhecer no Senhor. É lindo isso, sabe? Quando a gente se conhece no Senhor, quando a gente entende isso. Eu acredito muito que Deus vai colocar ferramentas certas na nossa mão, né?
Eu até comentei ontem que isso também, muitas pessoas comentaram comigo depois que eu falei sobre que o devocional constrói muito a gente, né? Ontem eu falei à noite sobre isso, que eu amo ir nas conferências, eu fui muito construída, né? Eu fui muito, assim, despertada nas conferências que eu participei, mas os momentos de direção e construção que o Senhor me deu foi no meu secreto, foi no meu tempo com Deus, né? E aí eu queria dar umas dicas, né, pra você de como que você faz um devocional com o Senhor, porque tem muita gente que tem dúvida do momento do devocional, né? Que momento que eu faço devocional? Que momento que eu faço essa entrega? E o que é um devocional, né? Gente, o devocional é um momento que você tá em devoção ao Senhor, você se entrega, né? Você tá ali pra ouvir a voz de Deus, você tá ali como realmente o seu secreto, né? A gente até pode fazer um devocional combinado com os filhos, que eu acho muito legal isso. Eu acho muito interessante os filhos verem o nosso devocional, né? Terem esse acesso. Poxa, a mamãe, ela busca a Deus, ela tem uma devoção ao Senhor, ela se entrega ao Senhor, porque o devocional é isso. Mas não só isso, né? Mas ter esse lugar de você ouvir a Deus. Então, no meu devocional, o que eu sempre levo, né? Eu sempre digo, a gente tá lançando esse devocional aqui, que eu acabei de escrever ele, são 365 dias, tá? Todos os dias do ano, todos datados aqui, todos os dias do ano. Foi um devocional que eu rasguei muito meu coração, então aqui tem muita... Olha, se eu pudesse dar um nome pra ele aqui, ele é muito... Eu fui muito vulnerável, porque eu também quis rasgar essa capa do super espiritual, porque as pessoas às vezes olham até pra mim ou pra algumas mulheres que Deus tem levantado e acham elas que elas são feitas de material diferente, ou são super espirituais. Mas, gente, a grande verdade é que nos bastidores tem muita guerra, tem muita coisa que precisa ser vencida, né? E eu disse assim, eu vou acabar com isso, assim, pelo menos para que as mulheres no devocional elas entendam que elas vão pro devocional com esse coração maleável, não um coração endurecido, mas um coração maleável para que o Senhor possa modificar coisas que precisam ser modificadas, sabe? Às vezes a gente tem muitas certezas que não são certezas, né? Muitas coisas na nossa vida precisam ser melhoradas, mudadas, a gente precisa de verdades, a gente precisa ter coragem de confessar ao Senhor coisas. Então eu fui muito vulnerável aqui. Então tem muita coisa aqui que eu confessei, sabe, pra vocês. Eu confessei aqui porque eu pensei na mulher que ia pegar esse devocional na mão e ela ia se identificar, sabe? E como uma ferramenta mesmo, como um bisturi para alcançar lugares que muitas vezes, gente, a gente não alcança, né, nessa questão do super espiritual. Então eu sempre tenho uma ferramenta que é um devocional que me ajuda. Mas o devocional que me ajuda, ele não anula a necessidade que eu tenho, que eu preciso ter de uma Bíblia. Então, eu tenho sempre uma Bíblia junto. Vocês sempre me perguntam, pastora, qual a versão de Bíblia que você usa? Eu gosto de duas versões específicas muito boas, que é a NVT, que é a nova versão transformadora. Inclusive, eu mandei fazer uma Bíblia com todas as características que eu chamaria de a Bíblia perfeita, no sentido de ela ser perfeita para um devocional. Ela tem espaço para anotar, a letra dela é boa, a linguagem dela, só que ela vai ficar pronta só no final do ano. Então, por enquanto, eu tenho usado muito essa, que é uma letra grande também, tá? Ó, a minha Bíblia é toda riscada. Eu digo pra você, não tema em riscar sua Bíblia, risca mesmo aquilo que Deus está falando. Eu, inclusive, escrevo muito na minha Bíblia, eu falo, sabe, pra mim não esquecer, ó, coisas que o Senhor me faz lembrar. Então, eu tenho muitas escrituras, sabe? E eu sempre faço uma oração, sempre digo assim, Senhor, que as palavras das escrituras pulem pra mim, sabe? Que elas olha, gente, como é que é a minha Bíblia? Toda riscada, ó. Muitas ministrações que vocês assistem vêm desse lugar, né? E eu boto palavras-chave, assim, né? Por exemplo, eu escrevi aqui, ó, no mesmo instante. Por que eu escrevi no mesmo instante aqui em cima, né? Porque quando Jesus chama os primeiros discípulos, diz assim, ó, no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. E o Senhor falou muito sobre a obediência imediata comigo, sobre nós sermos obedientes imediatamente, né? Eles não pararam para pensar, será que eu sigo Jesus ou não? Eles no mesmo instante. Então existem algumas obediências na nossa vida que precisam ser imediatas. Então a Bíblia ela vai se revelando de uma outra forma para nós. Então trate ela como sua amiga.
Então a Bíblia precisa estar no devocional. E outra coisa para mim imprescindível no devocional é um caderno. É um caderno onde você vai escrever tudo que o Senhor mostrar para você. Então às vezes você não vai escrever tanto, às vezes você vai chorar mais no devocional, mas às vezes o Senhor vai trazer tanta verdade sobre a sua vida, vai trazer tanta graça que você vai precisar escrever. Gente, teve ministrações, direções que o Senhor me deu, verdadeiras cartas do céu que foram pro meu devocional. E é incrível que como esse devocional aqui, quando eu estava construindo ele até com as meninas da Editora Vida, que foram as minhas parteiras, né, a Sara, a Vika, que me ajudaram a botar para fora o devocional, a colocar, a entender os temas, porque os meus temas são muito, assim, enigmáticos. Vocês vão olhar assim, o que significa isso, né? Vocês vão entender. Os temas já são revelações das escrituras que o Senhor trouxe. Então, eu não quis mexer nisso, sabe? E foram retirados dos meus cadernos. Eu tenho vários cadernos. Se eu mostrar pra vocês ali, eu tenho muitos cadernos. Quando eu viajo, até pra fora do Brasil, que a gente tem mais chance de comprar uns cadernos lindos fora do Brasil. E eu também tô criando uns moleskines lindos, que é uns cadernos pra devocional, que também não ficaram prontos ainda. Eu tô criando porque eu acho que tem muita falta desse tipo de caderno, que é um caderno mais fino e um caderno muito fácil de usar. E para você começar a anotar aquilo que Deus fala com você. Então, muitas das coisas que estão nesse livro aqui foram extraídas das anotações da minha Bíblia, das anotações do meu caderno. Então, aquilo que você escreve, gente, é muito poderoso. Eu sei que eu tenho um caderninho aqui que eu vou mostrar pra você. Deixa eu ver se tá. Ai, deixa eu ver. Ai, não tá. Queria tanto que tivesse aqui. Mas não tá. Mas vou mostrar um que tá. Um dos primeiros cadernos que eu tinha, deixa eu ver se não tá aqui. Não. Um dos primeiros cadernos que eu fui escrevendo é muito engraçado. Como eu sempre tive essa chama de anotar tudo, ó, de o que Deus falar, sabe? Mas não era esse caderno que eu queria mostrar pra vocês, era um caderno menorzinho. Que ali foi quando o Senhor começou a liberar as palavras que ele tinha sobre a minha vida, as pessoas, deixa eu ver se ele não tá ali. Não. As pessoas vinham me falar, olha, o Senhor tá me mostrando isso sobre a sua vida, e eu lembro que eu anotava. E teve uma das vezes que eu falei, Senhor, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver. Mas eu decidi não caminhar, né, pelaquilo que eu enxergo, mas eu decidi caminhar pela fé. E eu tô com um caderno novo agora, porque esse aqui já tá cheio, vou mostrar o novo pra vocês. Esse caderno aqui que parece um livro. Eu até fiz algo bem parecido, olha, parece um livro, mas ele é um caderno. Eu comprei lá nos Estados Unidos. E é tão lindo que o Senhor falou pra mim assim, esse aqui é um novo livro que eu tô te entregando. Então assim, o que eu tô escrevendo aqui, quem sabe vai estar no próximo devocional do ano que vem. E aí o Senhor falou uma palavra pra mim, que eu vou trazer essa palavra também na conferência de mulheres. E olha o que eu tava deitada, o caderno novo já tá do lado da minha cama, porque às vezes na hora de dormir, às vezes eu tô ali meio sonolenta, me vem uma ideia, me vem uma mensagem, me vem uma palavra, né? A Bíblia, o devocional e o caderno sempre do meu lado. Até por isso que eu fiz esse devocional com esse capa dura dessa vez, 400 páginas, fica até como uma decoração do lado da cama, sabe? Ele fica tão lindo. Porque eu sempre deixo ali os meus livros e o meu caderno para ser muito mais fácil. Porque se a gente for procurar, a gente sabe como é que a gente é mulher, né? E guarda um monte de coisa. E aí eu tava deitada e o Senhor falou assim pra mim, anota. E eu anotei aqui, olha o que eu anotei. Incontível. Essa palavra é uma palavra que eu quase não uso. Quando as paredes das estruturas não podem mais conter o crescimento que já aconteceu dentro, mas que agora precisa vir para fora. E aqui eu escrevi, eu lembrei de um sonho que eu tive, Press Out, que é um sonho que também que eu já anotei. Então assim, esses pequenos insights eu vou anotando. Depois eu vou complementando. Depois eu vou entendendo. Então meu devocional é muito assim, ele é muito dinâmico. Eu lembro que eu volto algumas páginas e lembro de versículos. E é muito interessante que quando a gente começa a ler as escrituras começam a morar dentro da gente. Então, lendo as escrituras, você às vezes nem assimila, você nem talvez entende que você está assimilando tanto.
Mas numa hora que você precisa, as escrituras já estão dentro de você. Então muitas vezes eu ministro a palavra na quinta-feira, ou vou em algum lugar ministrar. Eu não tinha premeditado colocar aquele versículo naquela mensagem. Mas como eu já li aquele versículo aquela semana, na hora que eu estou explicando um assunto, aquele versículo que está dentro de mim pula para fora, porque eu estou cheia da palavra. Então, é uma munição que você vai ganhar e você às vezes não vai usar na hora, mas você vai usar depois. Então, o devocional, ele te municia muito. Tem muitas mulheres que às vezes falam, eu não tenho coragem muitas vezes de professar a minha fé. Às vezes você está no lugar e você quer falar do Senhor Jesus, você quer falar da sua fé, você precisa brilhar em algum lugar, a luz de Cristo no lugar de trevas. Às vezes você se sente tão intimidada, não tem palavras para falar. O devocional, ele vai te municiar para você ter a bala na agulha na hora certa. E eu separei hoje um devocional especial para compartilhar com vocês. Foi uma virada de chave na minha vida quando eu entendi isso. Eu me converti de verdade em 2002, né? Em agosto de 2002. Inclusive eu tenho o caderno da minha conversão, que eu não sei se está aqui. Mas desde quando eu me converti, eu já comecei a anotar as coisas que Deus falava comigo. Então olha como a escrita já estava lá, né? Como Deus já aponta aquilo que Ele vai nos usar, né? Aquilo que o Senhor vai fazer através da sua vida já está aí, Ele já vai usar você, né? Então é muito interessante que mulheres que têm esse dom da escrita, né? Então eu já escrevia e eu tava esses dias mostrando, não sei para quem, esse caderno. Deixa eu ver se não tá aqui, eu vou mostrar as coisas para vocês, peraí. Deixa eu ver se não tá aqui na minha prateleira. Eu tinha guardado esses cadernos tudo num só lugar, mas é que tem um pouco de coisa minha em outro escritório. Mas depois um dia, quem sabe, eu mostro pra vocês ele. E como que a gente realmente precisa anotar pra lembrar, né? Eu tava mostrando assim, olha só que lindo, o meu sentimento naquele momento, né? Quando eu vi assim as transformações de Deus na minha vida. E aí, eu tô escolhendo devocionais aleatórios, tá, gente, do que eu escrevi aqui. E no dia 15 de novembro, você vai ter esse devocional. O tema do devocional é não varra a poeira para baixo do tapete. Que é uma tendência que todas nós temos, de não admitir falhas, de não admitir erros. Não existe uma pessoa só que esteja aqui, nós estamos em 5.000 mulheres aqui nessa live. Não existe uma pessoa só aqui que não tenha um problema com orgulho, que a gente não lide com orgulho. E lidar com orgulho é muito difícil, porque às vezes a gente tem muita dificuldade de reconhecer erros. Eu não sei você, mas eu quero até ser vulnerável aqui. Eu tinha muita dificuldade de reconhecer os meus erros. Muita dificuldade, porque eu fazia uma troca errônea, que eu já vou dizer pra você qual é. Todas as vezes que eu era corrigida, eu levava a correção como uma rejeição. Eu não conseguia olhar para a correção com amor, mas eu olhava para a correção com rejeição. Talvez porque quando eu era criança, algumas das correções que eu tive foram para mim encaradas como rejeição, né? A forma como foi que eu fui corrigida e eu encarei como rejeição. Não houve esse ensino, estou te corrigindo porque te amo, estou te corrigindo porque você, né, tem isso de qualidade, mas precisa melhorar, né? Então a gente às vezes, criança, a gente ainda é corrigida de formas erradas. Por isso que é muito importante quando a gente corrige um filho, a gente sempre usar aquela lei do sanduíche, né? Começa com pão, você é muito bom nisso, você tal, a carne, que é a correção, e termina com o pão de novo, que termina com as qualidades daquela criança e tudo mais. Então, eu tinha muita dificuldade, assim, muita de reconhecer erros. Então, gente, quando eu errava, eu fazia de tudo pra não demonstrar e não mostrar pra pessoa que eu tava errada. Eu errei porque eu tava nervosa, eu errei porque eu colocava a culpa em terceiros, eu errei porque o fulano me irritou, eu comentei aquilo porque o fulano fez aquilo. E quando você terceiriza a culpa, você não traz mudança pra você, né? Então, quando a culpa sempre tá no outro, não existe mudança. Porque a culpa tá no outro, então você não precisa mudar. Muitas pessoas falam, como que eu mudo? Começa sendo responsável. Começa admitindo suas culpas. Às vezes as pessoas chegam lá na igreja, às vezes no próprio aconselhamento, pastora, tá tão difícil de mudar, eu não consigo ter um crescimento com Deus. Assim, então você precisa primeiro admitir que você é preguiçosa, né? Que você tem preguiça.
que você precisa cultivar uma vida com Deus, que ela não vem pronta. Ela não vem numa reunião de mulheres, ela não vem numa conferência, ela não vem no culto, ela é construída dia a dia, num devocional, numa entrega. Então a gente vê muito isso, sabe? Que nós precisamos reconhecer. E na minha caminhada com Deus, por eu ter essa dificuldade, não sei você, de reconhecer erros, o Senhor foi me esmagando muito, sabe? Então o Senhor não deixou barato nenhuma área da minha vida escondida. E aqui nesse devocional, não varra a poeira para baixo do tapete. Eu fui muito vulnerável em contar isso aqui para vocês, mas eu vou contar. O versículo base que eu usei foi Tiago 5,16. Eu amo esse versículo que fala assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Eu sempre pensava que confessar pecado era só para Deus, né? Eu vou confessar meus pecados para o Senhor e Ele vai me perdoar. E com certeza, o Senhor me perdoou de muitos pecados, né? Quando a gente até hoje, muitas vezes eu confesso meus pecados para o Senhor, os meus sentimentos, porque às vezes a gente tem sentimentos ruins, a gente tem pensamentos ruins, e a gente precisa confessar, né? Às vezes eu sou crítica, às vezes eu sou aquele tipo de pessoa que eu tenho uma visão assim, meu marido fala além do alcance, né? Eu olho para uma pessoa, parece que eu faço uma leitura dela. E eu tenho muita dificuldade de lidar com as minhas leituras. Não sei se você consegue se identificar comigo. Às vezes eu não vejo tanta verdade. Às vezes eu vejo uma maledicência escondida. Às vezes eu vejo uma mentirinha. Às vezes eu vejo uma manipulação. Então eu tenho muita dificuldade de lidar em ver essas coisas e lidar com pessoas. E às vezes eu preciso confessar isso para Deus. Dizer assim, Deus me ajuda a lidar com essas pessoas, né? A trazer a verdade, a conseguir amá-las, a conseguir respeitá-las. Porque, gente, sou ser humano igual, né? A gente lida com muitas situações e muitas pessoas. Então, confessem os seus pecados uns aos outros, mas aí Tiago fala assim, confesse os pecados uns aos outros para você ser curado. Então, muitas áreas da minha vida, eu precisei de cura. Eu já tinha confessado para Deus, o Senhor já tinha me perdoado, mas eu não me sentia curada. Por quê? Eu vou explicar um princípio muito interessante. Porque aquilo ainda estava no escuro, aquilo ainda não tinha sido trazido para a luz, eu não tinha confessado, verbalizado para alguém. E eu sei que aqui eu abro uma gama de questionamentos que você pode ter, tipo, quem que nós podemos confiar para confessar os nossos pecados? Né? Graças a Deus, no início da minha fé, o Senhor me deu pessoas muito pontuais, que foram confidentes mesmos. A gente precisa de confidentes, de pessoas que a gente possa abrir o nosso coração. Por isso que muitas de nós estão doentes, né? Porque às vezes hoje a gente usa o psicólogo como esse confidente, um terapeuta como confidente, a gente paga para se confidenciar. Porque no consultório tem aquela questão, né, de a pessoa ser discreta, de ela não, né, não tirar do consultório as informações que você traz, né, dessa descrição. Mas como é importante, né, ter pessoas que você pode abrir o seu coração e serem fiéis, né? Como a gente está tendo uma crise de fidelidade, de pessoas que têm dificuldade de encontrar pessoas fiéis, e não só dificuldade de encontrar, mas às vezes as mesmas pessoas que reclamam com dificuldade de encontrar pessoas fiéis não são fiéis, né? As pessoas que estão ao seu lado. Então é muito importante a gente pôr esse versículo em prática. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem pelos outros para serem sarados. Quantas vezes eu confessei meus pecados para algumas pessoas, não muitas, né? Eu tenho umas 2 amigas aí que eu posso confessar e rasgar o que eu penso, quem eu sou. E elas vão e oram por mim, me corrigem. E eu me sinto tão curada porque aquilo saiu da escuridão, aquilo botei pra fora, né? Então eu botei uma experiência nesse devocional que eu vou ler pra vocês. Há anos atrás, eu insisti em guardar comigo algo que precisava ser confessado. Mas eu me senti incapaz de colocar pra fora. E eu me senti incapaz por quê, gente? Porque eu tinha muita vergonha de colocar aquele pecado pra fora. E mesmo que eu não praticasse mais aquele pecado, mesmo que ele não fazia mais parte da minha vida, mantê-lo em segredo era como um peso em meus ombros e me gerava uma culpa profunda. Ao ponto de eu mal conseguir levantar as mãos em adoração nos cultos do domingo, porque aquela culpa vinha, aqueles flashes, aqueles pensamentos vinham. Então quando eu ia adorar a Deus na igreja, quando eu ia orar, eu vinha aqueles pensamentos de condenação na minha mente, muito grande. Mas eu já tinha pedido perdão para Deus, mas eu nunca havia confessado para ninguém. Um dia, porém, quando eu estava na igreja, eu ouvi um pastor dizer algo que impactou meu coração. Tudo que mantemos escondido em nossa vida pode se transformar em um território oportuno para o inimigo ocupar.
Porque aonde que o inimigo mora? Aonde é escuro, aonde não tem luz, né? Hoje, qual é a habitação das trevas? Já fala, trevas, escuridão. É a mesma coisa quando muitas mulheres sofreram abuso, né, ou alguma situação, e que elas fazem um compromisso, né, com as trevas. Nunca ninguém vai saber disso, né? Esses dias eu estava conversando com uma mulher que ela traiu o marido, e dessa traição ela engravidou. Ela sabe que aquele fruto daquela criança que nasceu não é filha desse casamento que ela tá, do marido, é filha do relacionamento que ela teve do amante. E essa mulher tá definhando, gente, e morrendo, porque ela não tem coragem de contar a verdade pro marido e nem pra filha. A filha já é uma adolescente. Olha a situação que essa mulher se colocou. E ela tava definhando, morrendo, e ela veio compartilhar comigo essa situação. Situação extremamente complicada, extremamente difícil. Mas ela fez como se fosse um pacto com as trevas, né? Que ela não ia nunca contar pra ninguém isso, até que ela não aguentou. Então a gente não tem estrutura para fazer pacto com as trevas, de dizer ninguém vai saber disso, nunca ninguém vai saber do que eu fiz, né? O Senhor está mesmo realmente dizendo para nós, não varra a poeira para baixo do tapete, tá? Não esconda aquilo que precisa ser colocado para fora. Então aquele pastor disse assim, tudo que mantemos escondido em nossa vida pode se transformar num território oportuno para o inimigo ocupar. E aonde o inimigo ocupa, ele traz condenação, ele traz medo, ele traz ansiedade, ele traz depressão. Eu lembro de receber uma pessoa lá na igreja faz pouco tempo. Ela veio trazida pela família, tentou o suicídio 5 vezes. E ela veio trazida toda dopada até a mim. Ela sentou ao meu lado, tava assim, a família toda ao redor dela, pedindo assim uma oração para tentar ajudá-la. Eu lembro que eu disse para a família, vocês podem se retirar só um pouquinho. Enquanto eu conversava com aquela mulher, ela tinha dificuldade de falar porque ela estava muito dopada. O Senhor falou assim para mim, existe uma raiz nessa mulher de um adultério escondido. Ela nunca confessou para ninguém. E ela tem medo de o marido descobrir. Então ela traz esse vitimismo, ela se faz de vítima para que ela possa esconder o pecado. Gente, olha isso, como que eu ia falar isso pra mulher? E eu lembro que eu chamei a mulher e falei assim, olha, você tem alguma coisa pra confessar? Tem alguma coisa escondida na sua vida? Ela, não tem nada. E eu falei, e aí eu tive que ser incisiva, sabe? Eu tive que usar o bisturi, assim. Eu fiquei impressionada com o que o Espírito Santo fez aquele dia. Eu falei, então, mas o Senhor me mostra você com outro homem. O Senhor me mostra algo escondido na sua vida, que precisa vir pra fora. Essa mulher começou a gritar. E ela falou pra mim assim, quem contou pra você? Eu falei, não, ninguém contou, foi o próprio Espírito Santo que me mostrou a dor da sua alma. Existe um pacto com as trevas, que você disse que nunca ninguém ia saber disso. E o Senhor está trazendo luz a esse cativeiro, o Senhor está colocando luz nisso. Então, tudo que a gente mantém escondido na nossa vida pode se transformar nesse território do inimigo. Às vezes, se você está adorando a Deus, se você está com dificuldade de ter uma comunhão com Deus, de crescer espiritualmente, pode ser que existam coisas escondidas na sua vida. E aí, diz assim, enquanto eu recusava a confissão, eu abria um espaço para os ataques do maligno na minha mente, o que me impedia de ser curada. Então, quanto mais eu recusava a confissão, que eu precisava confessar aquele pecado para alguém, mais o inimigo vinha na minha mente, né, bombardeando, você não presta, tá vendo como você é suja, tá vendo como você não pode vir adorar a Deus, sabe, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo porque você é muito suja. Então, o mesmo inimigo que impede você de confessar é aquele também que vai te trazer prisão, tá? E é por esse motivo que a palavra nos encoraja a praticarmos a vulnerabilidade com os nossos irmãos e irmãs na fé, a fim de que estejamos protegidas de qualquer acusação. Daí aqui, gente, cai tudo, porque aqui cai o orgulho, porque você então vai sair desse pedestal da super espiritualidade e você vai entrar num lugar de ser ministrada. Sabe, eu vou agora assim abrir meu coração aqui pra vocês de coisas que eu tenho visto no meio das mulheres. Eu sei que a maioria das pessoas que estão me assistindo agora são mulheres. E é uma percepção que eu tenho, sabe, Maria, que tem muitas mulheres, e é muito forte que eu vou falar isso, que se alimentam das dores de outras mulheres. Tem mulheres que amam estar nesse lugar de ministrar. Vem cá que eu vou ser a resposta pra você. Você nunca vai me ver como essa mulher, porque eu realmente acredito que nós estamos crescendo juntas, eu e você. Quando alguém fala, ai pastora, às vezes me colocam nesse lugar, porque você tem uma resposta. Gente, eu não tenho resposta, eu tô procurando como vocês caminhar com o Senhor. Mas às vezes eu vejo mulheres autoritárias,
sabe, em posição, vem cá que eu vou te abençoar, venha pra minha live que você vai ser curada, venha porque eu tenho a resposta. Posso dizer uma coisa pra você, desmascarar esse espírito de Jezabel? Ninguém tem resposta pra ninguém, a única pessoa que tem resposta é o Espírito Santo. Somos todos irmãos iguais e vulneráveis, precisando da graça de Deus. Eu vejo muitas mulheres se alimentando das dores de outras mulheres. Ai, vem cá que você é resposta pra você. E aí depois, com todo orgulho, ela fala, sabe, fulana, eu que curei ela. Ai, você tá vendo que Deus está usando fulana pelas nações? Ai, ela foi lá no lugar de retiro lá onde eu faço os meus retiros e nós curamos ela e libertamos ela. Cuidado com esse orgulho, porque todas nós precisamos ser vulneráveis para sermos curadas, todas nós. Então a gente tem que acabar com esse espírito, sabe, de que eu tenho a resposta e você precisa. Não, eu preciso ser vulnerável, eu preciso, sabe, eu preciso trazer essa vulnerabilidade, essa cultura, porque eu quebro o poder do maligno nesse lugar. A palavra de Deus nos encoraja a sermos vulneráveis uns para os outros, porque Tiago diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Quebre esse espírito de manipulação, de ser super espiritual. Isso é viagem do ego, é prisão. E a igreja brasileira está realmente presa nisso. Muitas pessoas que não são mais nem gente, são seres espirituais, que andam com asas. Gente, não somos, apesar de sermos espirituais, nós temos vida, e nós precisamos uns dos outros, nós precisamos dessa vulnerabilidade. Então, eu falei, por esse motivo, que a palavra nos encoraja a praticarmos a vulnerabilidade com os nossos irmãos e irmãs na fé, a fim de que estejamos protegidas de qualquer acusação. Às vezes você está sendo acusada na sua vida com Deus, você vive uma vida miserável, sabe? No seu íntimo, porque coisas precisam ser confessadas. Orgulhos, medos, invejas, sabe? Traições precisam ser confessadas. E ao fim do culto, desse culto, eu tô contando aqui, eu criei coragem, procurei um líder e decidi trazer à luz tudo que eu ainda permanecia oculto dentro de mim. Eu já estava há um tempo observando uma pessoa e eu achava ela muito de confiança, porque aí que entra essa questão. Você não vai chamar aquela pessoa que é indiscreta para você contar uma coisa dessa. E como é que a gente sabe que uma pessoa é discreta ou é indiscreta? Você vai conhecer as pessoas na mesa. Então, às vezes, aquele tipo de pessoa que às vezes nem é mal, mas acaba soltando confissões das pessoas na mesa, rindo e brincando. Gente, eu detesto brincar com fragilidade das pessoas. Então eu tenho pessoas que eu já faço nelas um risco, né? Outro dia, há uns anos atrás, uma pessoa foi viajar com outra e essa outra pessoa não estava com ela na mesa e ela foi contando várias gafes daquela pessoa na viagem e contando e rindo da pessoa, e a pessoa era amiga dela. Eu pensei, Deus me livre de viajar com essa pessoa e Deus me livre de contar qualquer coisa pra ela, porque olha o que ela faz, ela expõe na mesa. Porque uma coisa é você se expor e outra coisa é você expor o outro. Existe muita diferença. Então você se expõe, mas você não expõe o outro. O outro quem expõe é ele mesmo. Você nunca vai expor ninguém numa mesa. Então você não vai procurar pessoas indiscretas para contar aquilo que você carrega muitas vezes com dificuldade, porque às vezes você vai sofrer a consequência de ver uma dor sendo colocada numa mesa, né? Então isso tem que ter muito cuidado. Então eu tenho essa pessoa é minha amiga, e eu sentei na frente dela, coloquei ela sentada na minha frente, eu falei, ó, o que eu vou te falar talvez vai te chocar, né? Eu falei, vai desbancar o que você pensa de mim, mas eu preciso falar. Eu precisei me desnudar ali, eu precisei tirar minha máscara de super espiritual e falar para ela o que tinha acontecido. E em meio à transparência, já não havia mais escuridão onde o inimigo pudesse habitar, e eu senti o Espírito Santo me livrar de toda a culpa que me atormentava. Naquele momento eu fui plenamente liberta, e que alívio eu senti, gente. Quando eu comecei a contar para ela, veio um choro, eu lembro no dia, assim, eu chorava muito. Eu colocava a mão no rosto e chorava muito contando para ela aquela situação. E foi tão lindo que ela olhou para mim e disse assim, olha, eu já pratiquei esse pecado. Eu já pedi perdão para Deus também, só que eu nunca tinha confessado para ninguém. E ela foi muito linda, aquela pessoa. Ela também foi vulnerável comigo e a gente se confessou ali. Oramos uma pelas outras e fomos saradas. Aquele pecado nunca mais voltou nem a me tentar, nem a me perturbar. Ele já não fazia mais parte de mim. Eu fui liberta daquele pecado. Porque muitas vezes, ainda que você não pratica, ele ainda se torna uma tentação pela culpa. Mas quando eu consegui confessar, ele já não era mais nem uma tentação na minha vida. E nunca mais foi
há muitos anos atrás. Daí eu termino de contar aqui no devocional. E a maneira correta de limpar a casa não é varrer a poeira para baixo do tapete. Não é esconder que a sujeira não tá ali. Não é só trocar de lugar a sujeira, né? Às vezes a gente se converte e a gente acaba escondendo aquilo que na verdade está dentro de nós ainda. Temos de abrir as janelas e mover os móveis para que toda a sujeira fique visível. Assim também funciona com a bagunça em nosso interior. Só seremos capazes de verdadeiramente arrumá-la quando pararmos de esconder nossas impurezas. Não perca tempo. Acesse a cura que está disponível a você através da confissão, da vulnerabilidade, e eu te garanto que vale a pena. Esse é o devocional de hoje. Eu te garanto que vale a pena ser vulnerável, trazer verdades. Agora deixa eu liberar aqui os comentários para vocês. Ser vulnerável com as pessoas, sabe? Falar a verdade, isso traz cura. Isso quebra essa super espiritualidade mentirosa, de fachada, que não é verdadeira. A verdadeira espiritualidade são de pessoas reais, pessoas que realmente lidam com problemas, pessoas que têm dificuldade com outros. Às vezes eu vejo assim, gente, tanta mentira, sabe? E o Senhor não trabalha com a mentira, o Senhor trabalha com a verdade. Então hoje, assim, o que eu vejo hoje nessa live são máscaras caindo, sabe? Não tem problema ter dificuldade com algumas coisas. Às vezes eu mesmo digo, eu chego, às vezes até me culpo, sabe? Às vezes eu tava esse outro dia me culpando porque eu fiz uma reunião com o presbitério e eu falei com o presbitério lá da igreja, com as meninas, e eu falei, gente, eu sou muito humana às vezes, até demais, eu falo até demais. Parece que eu não construo. Olha como o inimigo vem, né? Você precisa construir uma imagem de liderança. E o Senhor fala assim pra mim, mas não foi desse jeito que eu te ensinei, né? Não foi dessa forma que eu te ensinei. Eu quero que você seja vulnerável. Porque essa sua vulnerabilidade vai abrir espaço para muitas mulheres serem vulneráveis e serem curadas de verdade. De uma espiritualidade verdadeira vir sobre nós. Então, claro, eu confessei para uma amiga, ela era líder, mas ela é minha amiga, hoje a gente é muito amiga. Não precisa ser uma líder da igreja, mas se você tem essa... Olha, eu confio nessa líder. Por exemplo, tem 2 pessoas na minha equipe que são líderes ali na igreja que eu tenho confiança plena nelas. Eu tenho convicção que elas nunca vão contar nada de mim para ninguém, entende? Então é para elas que eu vou confessar, é para elas que eu vou dizer o que eu sinto. Não que eu não ame as outras, mas as outras às vezes vão ter essa língua frouxa, vão às vezes soltar num momento, né? E eu não tenho confiança. E não adianta, pra gente ser vulnerável, a gente precisa confiar. Até o meu marido, um dia, gente, eu passei uma vergonha, assim, eu tive um sentimento e eu tomei uma atitude tão errada, sabe, de autopromoção, nessa questão da autopromoção. E eu vi que eu tava me autopromovendo, e isso pra mim é horrível, mas eu tive que confessar. E eu chamei meu marido e falei, amor, eu fiz uma coisa horrível. E ele falou o que foi, né? Nós estávamos assim, prontos pra dormir. Eu falei, eu fiz isso. Ele olhou pra mim, ele falou, amor, uau, obrigado por confessar, porque isso também já foi uma tentação pra mim. Então, a gente se confessa e pede perdão. Então, por favor, rasgue essa espiritualidade fachada. E isso acontece, gente, no devocional. Isso acontece com você e Deus. Isso acontece quando você começa a desenvolver um relacionamento com Deus, né? Isso acontece quando você tem compromisso com o Senhor e não compromisso com a sua reputação. Às vezes a gente tem muito compromisso com a nossa reputação. Inclusive mulheres que, por exemplo, tem mulheres lá na igreja caminham perto de mim, que elas são muito profundas em Deus. E assim, elas têm verdadeiros celeiros com o Senhor, né? Elas têm um devocional com Deus diário. Eu conheço, meu Deus, mulheres ali na igreja que têm um devocional profundo com Deus. E Deus fala palavras com elas que eu fico impactada, gente. Quando eu escuto, eu fico assim, meu Deus, que revelação linda. E muitas vezes eu peço para elas, ministra essa revelação. Às vezes pega o microfone na reunião de mulheres, ou pega, né, na própria live do jejum quando a gente faz, e elas se escondem, sabe? E às vezes eu tô sempre encorajando elas a falar, porque aí uma delas me falou assim, ai, mas que vergonha. Eu falei, vergonha do quê? O que você tem a perder? Né? Não seja uma mulher que fique sempre protegendo a sua reputação, né? Se exponha o que Deus está colocando, se deixa ser esmagada, né? Se seja ser esmagada pelo Senhor. Às vezes a unção, gente, ela vem no esmagamento. Esse devocional teve momentos que eu pensei, isso aqui eu não vou deixar, eu não vou escrever, porque o que elas vão pensar de mim? Gente, teve um devocional que eu chorei, que eu falei assim, elas vão pensar que eu sou uma ridícula.
Elas vão pensar que eu não tenho autoridade para ministrar, porque olha o que eu estou confessando. E o Senhor falou, deixa aí, porque é isso que vai trazer essa verdade, elas vão se identificar. Então a gente precisa de pessoas que trazem verdade, que são de verdade. E o devocional arranca isso da gente. Porque num culto a gente bota uma roupa bonita, a gente tá lá na frente, sentado, ouvindo a palavra, a gente tem cara de anjo. Mas é na nossa casa, onde acontece o nosso devocional, nos nossos momentos de oração, que a gente não pode esconder quem a gente é. Então, assim, em muitos momentos do meu devocional, eu anotava coisas muito interessantes. O Senhor falava assim pra mim, quando um dia num devocional eu tava chorando muito, e dizendo assim, eu não vou dar conta, Senhor, eu vou desistir. Gente, essa palavra eu vou desistir, muitas vezes eu falei. Eu vou desistir do meu chamado, porque tá muito difícil. E o Senhor falava assim pra mim, calmamente, estabeleça prioridades. E eu disse, Deus, como que eu vou estabelecer prioridades? O Senhor falou, qual é a coisa mais importante hoje que eu te dei? Gente, isso era muito forte. E eu falei, Deus, a coisa mais importante que o Senhor me deu é a minha família. Então a sua família é a sua prioridade? Mas eu tenho um convite para ministrar lá em tal lugar, então você vai dizer não para esse convite, porque a sua prioridade, a sua família estabelece prioridades. Então foi um dos maiores desafios que eu encontrei no meu chamado, na minha vida, foi estabelecer prioridades, por exemplo. Então eu precisei dizer muito não, eu precisei entender o lugar que Deus estava me construindo, sabe? Por exemplo, outras coisas, renúncias. Ah, eu não quero que você faça isso. Senhor, por quê? Eu posso ir lá fazer, eu posso ir lá comprar o seu fizer. Pois é, mas agora eu vou te ensinar, olha o que eu escrevi. Eu vou te ensinar a ter como se não tivesse. Eu falei, Deus, como é difícil, porque eu tô acostumada a não ter por não ter condições. E agora eu tenho condições e não posso? Então, o Senhor começou a fazer um trabalho muito forte, gente. E Ele é feito através de um devocional profundo. Não existe crescimento com Deus se você depender do que Deus está dando para o outro. Você precisa ter um crescimento com Deus, com o que Deus está dando para você. É por isso que nesse devocional eu fiz uma coisa muito interessante. Eu deixei muito espaço para você escrever. Muito, porque eu nunca leio um livro sozinha. Eu tô com o autor construindo aquela história. Até outro dia eu mandei foto para uma amiga minha, e porque eu tava assim anotando muitas coisas no livro, que o livro tava sendo muito bênção para mim. Então escreva, eu deixei um recuo maior aqui nas pontas para que você continue escrevendo. Poxa, o que eu falei sobre vulnerabilidade hoje, né? Você pode trazer assim, meu Deus, tantas coisas que o Senhor está ministrando. Por exemplo, poxa, como eu fugi de ser vulnerável, como eu tenho um problema de ser vulnerável, como eu tenho medo de ser vulnerável, de perder amizades. E sabe, e se você perder pessoas, por elas descobrirem quem você é, então de verdade essas pessoas nunca te amaram. Porque quem te ama vai te amar do jeitinho que você é. Então, assim, é a forma que eu faço devocional, né? Eu tô aqui expondo, né, aqueles segredos. É o jeito que eu permito ser esmagada pelo Senhor. Eu acredito que vai ser um chacoalhado, Senhor. Vai ser um grande movimento, sabe? De trazer essa vulnerabilidade, porque foi isso que Ele trouxe, né? Vocês vão ver, assim, muito rasgado de coração, muita verdade. E eu já tô me preparando pro próximo, para escrever o do 2026, porque esse aqui é 2024, 2025. E o próximo vai ser 2025, 2026. Eu também fiz o planner, porque eu acho muito interessante essa questão da prioridade do planejamento. Lembra que eu falei pra vocês? Então eu fiz um planner que fica muito lindo os dois juntos, assim, ó, na sua estante, do lado da sua cama. Eu fiz 4 capas, tá? Então eu fiz essa capa, mas eu também fiz uma capa, eu vou contar, com uma abelha aqui na frente. E esse tem aqui, ó, os adesivos pra você colar, pra você se organizar. A cor tá linda. E também para você se organizar no seu devocional das suas prioridades. Eu fiz, tá? É um complemento também. Tá também ali no link. Quando você clica no link também tá o Planner Estações. E gente, o que Deus está fazendo, né, é além daquilo que eu posso imaginar. O Senhor está fazendo um grande movimento de mulheres. Eu quero orar com você, eu quero trazer esse momento de oração. Você que tem coisas para confessar. Talvez você tá tão mexida agora depois dessa live, porque você percebeu que você tá carregando uma máscara, que você tá escondendo coisas que estão te impedindo de crescer, né, em Deus. E isso tá trazendo sobre você um peso e uma dor muito grande. Eu quero orar por você, para que você não tenha medo de ser vulnerável, e orar também para que o Senhor te confie pessoas fiéis.
A gente tem uma grande crise de pessoas ao nosso lado, de fidelidade. Eu quero orar por você nessa manhã pela fidelidade de Deus, para que Deus coloque pessoas fiéis ao seu lado, Mardoqueus, homens e mulheres de Deus, que sejam pessoas que vão trazer essa liberalidade, limpar você, ajudar a limpar você de todo peso, em nome de Jesus, amém? Pai, sobre cada mulher que está com o coração mexido com essa live, angustiado, porque tem coisas que nunca foram confessadas, nunca foram liberadas. Senhor, eu oro para que o Senhor levante pessoas fiéis, pessoas que estejam ao lado. Deus, eu oro, Senhor, para que o Senhor estabeleça amizades leais no nosso meio como igreja, Deus. Nós temos uma crise de lealdade, Pai, tantas pessoas ferindo umas às outras, atacando umas às outras por inveja. Pai, em nome de Jesus, eu peço que haja, Senhor, mulheres leais, mulheres que amem umas às outras, que não usem elas, mas que amem, que se compadeçam, Senhor, mulheres que sejam verdadeiras, que rasguem o seu coração, sejam vulneráveis, Senhor, que essa vulnerabilidade que o Senhor nos ensine em Tiago, Senhor, que ela seja uma verdade dentro da igreja, que não esteja, Senhor, poste ídolos, que ministros não se levantem como ídolos, como santos, Senhor, de barro, de mentira, mas que pessoas sejam de verdade, que ministrem através das suas dores, das suas, muitas vezes, Senhor, das suas mazelas, que sejam pessoas curadas em nome de Jesus. Toda mentira, toda falsa religião seja quebrada agora pelo poder do nome de Jesus. Todo espírito de Jezabel, de manipulação, Deus, de mentira, seja quebrado em nome de Jesus. E que a verdade corra como um rio, que haja cura, que haja restauração sobre a vida das mulheres, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço. Que haja graça nas famílias, que haja acalma o coração, traz verdade no poder do nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, eu amo vocês. Que a graça do Senhor acompanhe, que haja paz sobre a sua casa em nome de Jesus. Amém.